Fala empresário e empresária, sejam muito bem-vindos ao episódio 6 do Menos Juros e Mais Lucro. E nesse programa eu ajudo você, empresário e empresária, a reduzirem juros e tarifas bancárias em até 70% e ainda ganharem dinheiro com os bancos. Se você não me conhece ainda, eu sou o Jameson Cidade, mas pode me chamar de Jimmy. Sou conselheiro de empresas e especialista em bancos. Jimmy, qual que é o tema do episódio de hoje? Você já sabe? O documento secreto para a sua empresa pagar menos juros para os bancos. Ou seja, vou revelar um documento aqui para você, empresário, entregar menos juros para os bancos e deixar mais lucro no caixa da sua empresa, deixar mais dinheiro no caixa da sua empresa. Então, vamos lá. Se você não me conhece, vou contar rapidamente aqui. Já trabalhei mais de 13 anos num grande banco aí, atendi mais de 600 empresas, certo? E agora, algumas dezenas já aqui no online. Eu ajudo empresários a pagarem menos juros, ganharem dinheiro com os bancos, fazendo alavancagem financeira, ajudo a fazer negociações, reduzir juros, ou seja, vou te ajudar uma assessoria aí para você entregar menos dinheiro para os bancos. Jimmy, e por que tu resolveu fazer esse tema, documento secreto, para minha empresa pagar menos juros para os bancos? Por quê? Porque, como eu falei, eu já atendi mais de 600 empresas e dezenas agora no online, e eu fiz uma pesquisa para saber se esses empresários conheciam esse documento. Claro que não fui com poucos empresários, né? E esses empresários me falaram que não conheciam, nunca ouviram falar desse documento. Então, foi um dos motivos que eu resolvi fazer esse tema aqui de trazer o máximo de conteúdo. Então, se você não está inscrito aqui no canal do YouTube, já pega e já se inscreve agora e já ativa ali o sininho para você receber os conteúdos que eu vou criar aí para te ajudar lá nos bancos também, certo? E se não me segue no Instagram, é muito simples, Jimmy Finanças, começa a seguir lá que eu vou te entregar o máximo de conteúdo também. Então, vamos lá. Para quem que é esse vídeo aqui, Jimmy? Para quem que é esse conteúdo? É para o empresário que está cansado de pagar juros para os bancos, que não consegue tirar Prolabore não consegue tirar o seu Prolabore, já misturou conta física com a jurídica, não consegue dormir de tanto banco ligar, de tantas ligações de cobrança. Daqui a pouco você está pagando juros demais para o banco através do cheque especial, pagando 10, 15, 20 mil todos os meses, não vê o lucro da sua empresa, ou vê o lucro, né, indo direto lá para o caixa do banco, para os cofres dos bancos. Então, fica nesse vídeo aqui que eu vou te entregar o máximo de conteúdo. Se você quer pagar menos juros e deixar mais dinheiro na sua empresa, fica aqui que vai valer muito a pena. Então, vamos lá, vamos começar aqui. Ô Jimmy, que documento é esse? Que documento secreto é esse aqui que tu tanto está falando? Um documento que vai me ajudar a pagar menos juros para os bancos? Como é que eu não sei disso aí ainda? E eu vou te revelar agora o que é esse documento. Você tem ideia? Esse documento que pode te auxiliar, né? Pode, através de uma estratégia, fazer você pagar menos juros para os bancos. E eu vou te revelar agora. Você já ouviu falar no documento descritivo de crédito? Comenta aqui. Você já ouviu falar? Alguém já tinha te falado? O teu gerente possivelmente nunca te falou. O teu banco possivelmente nunca te comentou nesse documento. Jimmy, mas o que é exatamente esse documento? É o que a gente chama de DCC, Documento Descritivo de Crédito. É um documento que todos os empresários, certo? Pessoa física você consegue tirar também. Todas as linhas de crédito que você tem no banco, é um documento onde vem mais detalhado a tua operação de crédito. O que é esse documento? Ele vai ter informações do número do contrato, do seu saldo devedor, demonstrativo de evolução do saldo devedor, tipo da operação, taxa de juros anual, nominal, efetiva, prazo total e restante, data do vencimento da última parcela,
forma de pagamento, sistema de amortização, se foi price, se foi saque, o valor de cada parcela, especificando o valor principal dos encargos. Jimmy, tá, mas isso daqui não tem no contrato? Não. O documento descritivo de crédito é diferente do contrato de crédito. O contrato de crédito é aquele que você assinou quando, por exemplo, pegou um capital de giro, pegou um limite do cheque especial, pegou uma conta garantida, pegou um caixa reserva, pegou alguma linha de crédito. E daí esse contrato é aquele que você assinou lá na época que você fez a operação. Tá, Jim, mas qual que é a diferença então? O documento descritivo de crédito, que é esse documento que vai te ajudar a pagar menos juros, e eu vou te passar algumas estratégias aqui logo, como você vai usar esse documento, ele tem muito mais informações do que o contrato. Qual que é a informação principal que tem nesse documento descritivo de crédito que não tem no contrato? São várias, mas a principal é você saber exatamente o valor original da sua dívida e o valor atualizado. Esse é o principal, certo? Porque logo aí eu já vou te passar as estratégias que você vai utilizar pegando o documento descritivo de crédito, tá? Então assim, vou explicar bem detalhado para você pegar essa estratégia e o quanto antes já utilizar lá no banco. Então é o DCC, esse documento que vai te ajudar a pagar menos juros lá nos bancos, certo? É o documento descritivo de crédito. Já anota aqui, ó, bota aí nos comentários, DCC, documento descritivo de crédito. E anota aí também no papel ali para você não esquecer, certo? Isso, se você quiser procurar, bota lá, ó, Banco Central DCC, documento descritivo de crédito. Ele vai te explicar exatamente o que é, mas é isso que eu falei para você, tá? Lá no Banco Central vai estar desse formato, mas o Banco Central e nenhum outro banco vai te explicar a estratégia que eu vou te explicar daqui uns minutinhos, tá? Então, permanece aqui no vídeo. Então, se você entendeu o que é o documento descritivo de crédito, certo? Te expliquei agora que eu logo já vou te falar algumas estratégias. Primeiro, para você utilizar essas estratégias, o que eu tenho que te mostrar? Aonde que você vai retirar esse documento descritivo de crédito, certo? Então eu te falei o que é, falei a diferença do contrato para o documento descritivo de crédito. É importante você ter o contrato também, certo? Que ali a gente pode ver se tem alguma venda casada, algum produto ali que dá para daqui a pouco você receber um valor de volta, mas hoje eu estou falando em específico do documento descritivo de crédito. Então, Jimmy, eu já entendi o que é, já entendi que tu vai me falar algumas estratégias para favorecer minha empresa, e como é que eu faço para pegar esse documento? Já vou te dizer que talvez não vai ser tão fácil, mas eu te revelando que é uma norma do Banco Central e você falando da forma certa, você vai já chegar na frente com a informação e eles vão te fornecer. Então assim, o próprio Banco Central, tá? Ele fala que esse documento você pode retirar pelos canais digitais, Jimmy, aonde exatamente? Pelo Internet Bank, certo? Pelo computador e também pelo aplicativo. Então todos os bancos têm que ter disponíveis esse documento, tem que ter disponível esse documento lá dentro do Internet Bank ou no seu aplicativo. Então você pode tirar esse documento lá e ele já sai na hora. Aonde mais você pode retirar? Você pode solicitar através da central do seu banco. Então cada banco tem uma central. Geralmente no verso do cartão tem, no aplicativo do banco também tem o número da central. Se você não sabe, joga no Google lá, central, Banco Bradesco, Itaú, Cooperativa, ali qual seja o seu banco, você vai botar no Google e vai achar a central. Daí você pode ligar e vai falar. Se você anotou aí, você vai saber, ó, eu preciso de todos os documentos descritivos de crédito de todas as minhas operações, certo? Então, dá para tirar pela internet, dá para tirar pelo aplicativo e dá para ligar na central também. Jimmy, aonde mais eu posso? Eu posso ir lá na agência e daqui a pouco solicitar esse documento?
Pode. E já vou te comentar o que vai acontecer. Grande parte dos empresários daqui a pouco vão querer ir na agência. E você vai chegar lá na agência e vai falar, vim buscar meu documento descritivo de crédito. Se você chegar lá e solicitar esse documento dessa forma, eu vou te dizer que tem grande chance de daqui a pouco tu pegar um gerente que nem sabe o que é isso aí. Nem sabe o que é esse documento, para te ter uma ideia de tão secreto que ele é. Então daqui a pouco você vai chegar, o gerente não vai saber. Então, uma dica aqui, uma estratégia bônus agora. Se você resolver ir na agência, você vai direto e fala com o gerente geral. Fala, seu gerente, eu vim aqui pegar o meu documento descritivo de crédito. Quando você empresário chegar e falar isso, ele já vai se apavorar. Por que ele vai se apavorar, Jim? Porque grande parte dos clientes nem sabem o que é esse documento, não tem nem ideia. Então, quando você chegar solicitando esse documento, ele vai falar, esse cliente aqui já tem um conhecimento. Ele já tem um certo conhecimento aqui. E pode ser que ele te fale assim, não, eu vou solicitar aqui quando estiver disponível, né? Eu te aviso e você vem buscar. Daí você vai aceitar? Não. Por que eu não vou aceitar, Jimmy? Porque lá no Banco Central, tá? Por isso que eu falei para você, daqui a pouco quando você for lá, é interessante, bota no Google lá, ó, Banco Central, documento descritivo de crédito. Se ele falar que vai pesquisar e depois vai te enviar, você vai falar que não. Por quê? Porque lá no Banco Central está informando que a agência, que o gerente, se você for na agência pessoalmente, esse gerente tem que te entregar na hora, entendeu? Então assim, qual que é o passo? Vai na agência, pede para falar direto com o gerente geral e pede o documento descritivo de crédito. Ele vai te perguntar, mas para que você precisa disso? Porque muitos que vão pensar assim, vai botar o banco na justiça, né? Ou daqui a pouco vai fazer alguma outra estratégia. Porque de 100 clientes, olha, eu acho que se eu chutar 1 ou 2, no máximo pode pedir esse documento para o banco. Eu mesmo, quando eu trabalhei no banco, olha, mais de 13 anos, eu não lembro um cliente, um empresário que foi me pedir esse documento. Por quê? Porque não tem esse conhecimento. Então você vai chegar lá, vai pedir e vai sair com aquele documento em mãos, na hora. Eles têm que te fornecer na hora. Jimmy, é só um documento? Não, vai depender de quantas linhas de crédito, tá? Eu tenho 4 empréstimos. Você não vai sair com um documento só, você vai sair com 4 documentos descritivos de crédito. Cada um é para uma operação específica. Jimmy, eu tenho 4 empréstimos, mais limites e tudo mais. Tudo que você tiver perante ao banco, você tem que solicitar esse documento de crédito. Tá fazendo sentido aí para você? A gente está ao vivo aqui no YouTube e também lá no Instagram. Então você que está assistindo gravado, pode deixar seu comentário aqui também. Então o que eu estou explicando? Documento descritivo de crédito. Falei a diferença, o que é a diferença do contrato e agora estou explicando a forma que você vai pegar esse documento. E logo já vou falar para que vai servir a estratégia que você vai utilizar para pagar menos juros, entregar menos dinheiro para os bancos. Então, falei os 3 canais que você pode solicitar. Na agência, na central ou nos canais digitais, certo? E te dei o passo a passo ali como você vai chegar para solicitar para esse gerente. E vamos lá. Jimmy, beleza, eu entendi o que é, você já me explicou a diferença, eu fui no banco, peguei esse documento. O que eu faço agora com esse documento? O que eu vou fazer? Daí agora eu vou te explicar. Você, empresário, está com esse documento na mão. Para que vai servir? Agora eu vou te revelar a estratégia que você vai utilizar, certo? Presta muita atenção agora, porque é a parte mais importante desse episódio aqui, tá? Porque eu quero que você pague menos juros, né, e lucre mais lá na sua empresa. Só que para isso, você tem que ter a estratégia correta, certo? E como eu falei, a gente está ao vivo aqui, mas também você pode estar assistindo gravado. Eu quero que você deixe o seu comentário aqui se você conhecia esse documento, o DCC, Documento Descritivo de Crédito. Vamos lá, vou revelar agora uma das estratégias que você pode utilizar. Jimmy, eu tô devendo, vamos botar lá desde o início, tá? Você foi lá no banco,
pegou uma linha de crédito lá na pandemia, por exemplo, antes da pandemia, assinou o contrato, né? Estava trabalhando, veio a pandemia, tá? E o que aconteceu? Você começou a atrasar as suas operações. Aqui eu estou dando um exemplo da pandemia, mas pode ser que seu caso não seja pandemia, pode ser que perdeu um grande cliente, perdeu aí grandes fornecedores, né? Automaticamente se endividou. Então, você pegou a linha de crédito, certo? E começou a ficar inadimplente, começou a ficar devendo para o banco, começou a usar o cheque especial, pagando juros sobre juros, veio algo maior aí que você não conseguiu contornar e essa dívida foi aumentando, a dívida foi aumentando. E o que aconteceu? Você tá com uma bola de neve aí, não consegue dormir por causa das dívidas, né? Ou daqui a pouco você não tá com as operações em atraso ainda, certo? Mas está a caminho lá, né, de cair num buraco sem fundo, né? Sem fim. Então, o que você vai fazer? Pega esse documento, o documento descritivo de crédito, e de uma forma bem simples, o que você vai fazer? Se você gosta de utilizar papel e caneta, você vai pegar um papel e caneta. Se você gosta de utilizar uma planilha, você vai fazer uma planilha. E vai pegar esse documento e vai colocar num papel lá de todos os bancos. Você tem dívida no Bradesco, você tem dívida no Itaú, tem dívida no Santander, no Sicredi, no Sicobi. Se você tem dívidas em em vários bancos, você vai ter que pegar esse documento de todos os bancos, tá? E agora eu já estou te dando a estratégia como você vai organizar, como você vai fazer isso. Solicitou esses documentos, você vai pegar um papel, uma caneta, uma planilha e vai botar lá. Bradesco, o que eu tenho aqui? Vai botar lá, vai pegar o documento, certo? E vai aparecer assim, ó, valor original da dívida e o saldo devedor atualizado. Quanto que era a dívida, né? Porque o que acontece? Você vai lá no banco fazer uma negociação, tá? O que é o padrão? Tem uma dívida, você vai lá no banco, a dívida muitas vezes iniciou em 20 mil, hoje está 100 mil. O que eles fazem? Eles vão fazer um pacote, vão juntar tudo o que você deve, vão colocar uma taxa de juros que geralmente não é atrativa e vão estender lá, sei lá, mais de 60 meses. E uma dívida que, por exemplo, iniciou em 20 mil e hoje está 100 mil, né? Quando você chegar no banco, essa dívida eles vão querer negociar pelo valor original, pelo valor atualizado, não pelo valor original. Então, assim, a sua dívida era 20 mil, hoje está 100. E se você ir lá no banco, falar com o gerente, o que vai acontecer? Aquele gerente lá não tem autonomia para conseguir algo melhor. Então, daqueles 100 mil, ele vai fazer uma negociação e essa dívida vai subir muito mais, vai para 150, 200 mil ou até mais, certo? Então, Jimmy, volta lá e me explica esse documento descritivo de crédito. O que você vai fazer? Pegou todos os documentos, vai botar num papel, selecionar por banco ou numa planilha todos os documentos, certo? E para que vai servir esse documento? Quando você for no banco negociar a sua dívida, certo? Quando você chegar lá com o gerente, você vai estar preparado. Você vai ter as informações do que realmente você deve, qual que é o valor justo para você pagar, as taxas de juros, certo? Porque é onde eu vejo mais que os empresários erram. Eles vão lá no banco, o gerente faz um pacotão, como eu falei antes, e a dívida multiplica várias vezes. E o que acontece? Você assina lá uma confissão de dívida, que vai te trazer mais problema ainda para sua empresa. E com esse documento descritivo de crédito, você já vai preparado. E o que é preparado? Com as informações certas, certo? Para não negociar o valor pelo valor que está hoje, e sim o mais próximo possível do valor original, aonde que iniciou a dívida. Entende? Então a tua dívida, por exemplo, era 20 mil lá no início, não é justo você pagar 80 mil de juros. Por isso que esse documento descritivo de crédito vai te ajudar, para você ter uma visão e com algumas estratégias você negociar com o banco, né, um valor justo, chegar num acordo mais próximo do valor original da tua dívida. Entende? Tem um empresário aqui que veio até mim, que eu consegui ajudar ele, que ele tinha ido na agência para fazer uma negociação,
sem informações, certo? E chegou lá, eles iam fazer uma negociação com a taxa de mais de 2, quase 3%. E a dívida dele, se eu não me engano, era 150 estava atualizado, mas era um valor muito menor. Chegou lá no banco, o banco botou juros sobre juros, né? E ele trouxe a simulação. E com o documento descritivo de crédito, a gente viu que todos aqueles juros que eles estavam cobrando eram juros, bem dizer assim, abusivos, né? Porque virou um cheque especial e a taxa de cheque especial é 16, 17, 18%. Então, com esse documento, ele vai te dar um poder maior de negociação, né? Para você chegar lá no banco e falar, ó, gerente, é isso daqui, ó. A minha dívida não é todo esse valor aqui, porque vocês estão cobrando. Então, quero fazer uma negociação justa, negociando pelo valor mais próximo do valor original, com uma taxa de juros reduzida. No documento descritivo de crédito, o que vai acontecer? Vai aparecer a taxa de juros também. Então, o que acontece? Ah, você contratou um capital de giro na época com a taxa de 1%. E agora, se tu vai na agência sem as informações, eles estão te dando uma proposta para negociar 3%, 2%. É maior que a tua taxa inicial. Então, com o documento descritivo de crédito, tu vai ter uma noção da taxa que tu pagou na época. Então, o que é correto? No mínimo aquela taxa, ou para conseguir menos juros ainda, menor que aquela taxa que você fez a negociação. Entendeu? Tem como fazer, tem como aplicar, só que você tem que se preparar. Aqui eu estou trazendo de uma forma um pouco mais detalhada, talvez ali para você organizar esses, dependendo da quantidade de empréstimo que você tem, vai dar um trabalho, só que compensa, porque você vai economizar muito. Só que tem que organizar, tem que entender, tem que ir lá e buscar os documentos, mas tem como reduzir também se você tiver essa estratégia aqui. Que mais, Jimmy? Vamos lá, vou te dar uma estratégia bônus aqui, aproveitando que você ficou até o final desse vídeo aqui. Qual que é a estratégia bônus? Jimmy, eu não estou totalmente endividado, né? Não estou com o limite estourado. O que eu posso fazer com esse documento? Você pode, tá? Talvez você não saiba, mas vamos dizer que você pegou uma linha de crédito lá no Santander, tá? Há um ano atrás e está pagando essas parcelas. Muitos empresários acham, eu peguei no Santander lá e fiz em 60 vezes, eu tenho que morrer pagando essas 60 vezes lá no Santander. E não. Para que serve esse documento descritivo de crédito também? Para você pagar menos juros. Por quê? O que você pode fazer? É uma estratégia que a gente chama lá nos bancos, tá? É de compra de dívida. De uma forma resumida para você entender, vamos dizer que você pegou aquele capital de giro lá no Santander. E você vai até o Banco Santander, vai pegar aquele documento descritivo de crédito e vai ir num banco da sua preferência. Por exemplo, o Bradesco. Você vai levar esse documento, vai pedir para falar com um gerente, né? O gerente lá que te dê uma consultoria, uma assessoria, que geralmente isso é difícil, mas é possível. E o que você vai fazer? Você vai chegar com esse documento lá e vai informar, ó, seu gerente, eu tenho essa linha de crédito no Banco Santander e eu quero trazer essa operação para cá. Só que daí que tá, você não vai assinar nada. Primeiro é só uma simulação. É só uma simulação. E qual que é o objetivo? Reduzir juros. Ele vai pegar a sua dívida de lá e vai trazer para esse banco, tirar do banco X e trazer para o banco Y, certo? Com o objetivo de quê? Reduzir juros. Então você vai chegar lá e vai falar, ó, tem essa dívida no banco X, eu quero trazer para cá, mas eu quero com o objetivo de reduzir juros e sem aumentar o prazo. Ele vai fazer uma simulação, certo? E você não vai assinar nada agora. Aí você vai pegar esse documento, essa simulação, e vai levar no banco que você tem conta, no banco que está essa operação. E daí lá você vai falar, ó, eu consegui essa proposta aqui para levar essa operação para outro banco. E uma das estratégias bônus que eu estou dando aqui para você é vender a dívida para outro banco. O outro banco vai comprar a sua dívida, com o objetivo de você pagar menos juros. Ah, Jimmy, mas eles vão querer fazer isso? Vão, porque os bancos que mais têm é metas de liberar crédito. E para eles, quando você faz essa operação, para eles contabiliza todo esse valor. Entra todo esse valor para eles. Então,
é muito interessante e você gera uma certa concorrência entre os bancos. Então, se você tem conta no Santander, pode testar lá na cooperativa. Se tem na cooperativa, pode testar no banco público. Se tem no banco público, pode testar no banco privado. Então, o que eu quis trazer aqui para você, que esse documento secreto, e eu falo que é secreto porque muitas vezes, como eu fiz a pesquisa, tem vários empresários que nunca ouviram falar nesse documento. Tem gerentes que talvez você vai chegar no banco, ele não vai saber nem o que é. Ele vai chegar e vai perguntar para um outro gerente que tem mais experiência. Então esse documento sim, te ajuda a reduzir juros, te ajuda a pagar menos taxas lá para os bancos e deixar mais dinheiro no caixa da sua empresa. Só que você tem que saber o que é esse documento, que hoje eu te expliquei o que é o documento descritivo de crédito. Te falei que você pode também consultar lá no Banco Central, certo? Que lá vai estar discriminado o que é essa operação. Te falei a diferença do documento descritivo de crédito pro capital, pro contrato. É importante você ter o contrato junto também na hora da negociação, como eu tinha falado antes, certo? E te dei as estratégias. Na hora de você negociar sua dívida, é importante ter esse documento organizado. E também te expliquei aqui a estratégia bônus para você vender a sua dívida para outro banco, transferir a sua dívida com o objetivo de reduzir a taxa de juros, reduzir as parcelas. E é isso que eu queria te explicar hoje aqui. É possível reduzir? É possível sim. Então, te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Como eu falei, se você não está inscrito, já aproveita e se inscreve aqui nesse canal, porque o máximo de conteúdo eu vou entregar para você. E também lá no Jimmy Finanças, já começa a me seguir lá. Muito obrigado, espero ter ajudado e gostaria muito que você deixasse o seu comentário aqui. Você sabia desse documento? Sabia? O banco chegou a te falar? Documento descritivo de crédito, tá bom? Deixa aqui o seu comentário se esse conteúdo fez sentido para você. Eu te agradeço. Até mais. Fiquem com Deus.